Hello, my friend! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faz conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Nessa trajetória de conhecimento e autoconhecimento, houve muitas coisas em que eu fiz que no decorrer do tempo eu fui parando de fazer ou eu descobri maneiras melhores de fazer. E hoje eu queria compartilhar com você 7 coisas que eu parei de fazer para poder aliviar minha mente. Para nós termos uma produtividade maior, não significa que você precisa estar sempre ocupado o tempo todo. Isso não é um planejamento inteligente. Então, nesse processo, a gente aprende que algumas coisas a gente faz pelo automático e sem saber exatamente qual o propósito e o porquê daquilo. E quando a gente consegue alinhar isso, tudo é transformado. Então, eu vou te contar esse segredo hoje. Então, fica até o final do vídeo. Eu não sei se você já se sentiu assim. Provavelmente já. Sabe quando você tá com a mente tão cheia, mas tão cheia, ou você tá vivendo um cenário naquele momento de ansiedade que você não consegue pensar em nenhuma outra coisa a não ser aquele assunto que ocupa o maior espaço na sua cabeça? Pois é, hoje eu queria facilitar e ensinar você coisas que você pode estar praticando para deixar esse cenário que atualmente parece difícil em um cenário mais fácil. Eu já estive nesse lugar, eu sei exatamente como é se sentir assim. E inclusive quando eu tô ansiosa, parece que um momento de ansiedade. Quando eu fui mudar do Rio de Janeiro para Brasília, aquela coisa, não quero que estrague os móveis, não sei o quê. Você fica fora da rotina, então automaticamente você já fica com uma ansiedade um pouco maior. Então, esse cenário de ansiedade, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser eu quero a minha casa toda montada, tudo no lugar. E em meio a esse caos, esse pensamento que alugava um triplex na minha cabeça, eu usei algumas estratégias para poder me ajudar a diminuir essa tempestade que parecia gigantesca na minha cabeça. Por isso que eu pensei, se em alguns momentos eu me sinto assim e tenho algumas estratégias para me ajudar, por que não compartilhar isso com outras pessoas para que elas possam aplicar isso no dia a dia delas ou até mesmo nesse período específico de uma ansiedade maior? A primeira dica que eu vou te dar é não abra 1000 abas de uma vez. Isso não é só sobre a aba do computador, quando você precisa resolver várias coisas, sabe? Você precisa comprar uma passagem, você precisa comprar determinado móvel, você precisa resolver o negócio do seguro do carro. Quando você tá com esse tanto de pensamento, quando a gente vai para o computador, nós temos a tendência, isso não quer dizer que todo mundo faça isso, mas nós temos a tendência de abrir muitas abas no computador. Basicamente, cada coisa que a gente lembra que precisa resolver, a gente vai lá e abre uma aba. Só que eu tô aqui para pedir para você não fazer isso. Não abra essas 1000 abas no computador e nem na sua mente. O mais interessante a se fazer é você escolher um problema para resolver naquele dia. E você só vai realmente dar aquela tarefa como finalizada quando definitivamente você fizer tudo o que é necessário por aquela tarefa. Quando nós deixamos ou as abas do computador ou as abas da nossa mente todas abertas, isso causa uma ansiedade e uma sobrecarga mental muito grande, porque você fica o tempo todo se lembrando das inúmeras coisas que você precisa fazer, só que você não consegue ter a ação necessária, você fica paralisado diante daquele tanto de coisas. Então você começa a se perguntar, meu Deus, são tantas coisas, por onde começar? Então, escolha o mais simples, o mais óbvio, ou pelo menos escreva tudo num papel que você precisa fazer e delimite o que você vai fazer cada dia. Porque só isso de ficar só na mente tudo que precisa fazer aumenta esse período e esse cenário de ansiedade e sobrecarga. Dica número 2, e muito difícil para algumas pessoas. Pare de dizer sim para tudo. Você precisa analisar se aquela coisa que as pessoas te pediram para fazer, ou se o que você realmente quer fazer está condizente em resolver essas coisas que te deixam ansiosa
ou sobrecarregada naquele período. Então, vamos supor, vou usar o meu exemplo. Então, o meu cenário de ansiedade estava sendo a mudança em si do Rio de Janeiro do final do ano para cá, para Brasília. E eu ficava assim, só naquele pensamento. Eu preciso arrumar casa, eu quero arrumar casa. E às vezes saía para determinados lugares com meu marido, vamos num boliche ali. Só que a minha cabeça estava aqui o tempo todo. Então você não precisa sair dizendo sim para tudo. A pessoa, Marcela, me faz um favor? Sim, eu faço. Marcela, você pode fazer tal coisa para mim? Sim, eu faço. Não. É necessário que você analise se aquilo dali vai facilitar que o seu problema seja solucionado para que assim você tenha esse quadro de ansiedade diminuído. É comum em alguns casos, algumas pessoas pensarem assim: poxa, esse cenário tá me deixando com uma sobrecarga mental. Então, se eu ajudar outra pessoa a resolver um problema que é dela ali naquele momento, vai me ajudar. Mas não é exatamente assim que funciona. Na verdade, muitas vezes a gente está ajudando outra pessoa, mas com a nossa cabeça no nosso problema que nós deveríamos estar realizando. Então, você praticamente está procrastinando o seu problema e ajudando outra pessoa. Dica número 3. Pare de começar o seu dia no celular. Depois que eu comecei a ter uma rotina bem organizada, a ter horários para fazer as coisas, eu tenho tentado o máximo possível não pegar no celular pela manhã, ou pelo menos não ficar pendurada no celular pela manhã. Por quê? Isso reflete todo o nosso dia. Mas, Marcelo, o que isso tem a ver com esse contexto desse vídeo? Tem tudo a ver. Por quê? Se a gente tem muita coisa para resolver, a nossa cabeça tá cheia e a gente já começa o dia no celular, a nossa tendência é perder muito mais tempo durante o nosso dia no celular, porque a gente já começou assim. E a nossa cabeça continua muito acelerada, porque você começou o seu dia rolando feed e assistindo vídeos curtos que causam uma dopamina. Tem picos de dopamina. Então, se você começou o seu dia assim, provavelmente vai refletir em tudo e é aquele dia arrastado e que você não consegue resolver nada e fica tudo na sua cabeça e as abas continuam todas abertas. Então é muito importante evitar isso. Lembrando que uma coisa não exclui a outra. Não é porque você vai simplesmente ter uma rotina matinal ou que você vai evitar ficar no celular pela manhã que já vai resolver todos os seus problemas. É meio que a junção de todas essas coisas que eu fui aplicando que foi facilitando a minha vida. Quarta dica: pare de querer resolver tudo de uma única vez. Eu sei que é um pouco difícil no momento em que você está na ansiedade, porque você começa a pensar e lembrar das coisas e você quer resolver tudo na hora. Só que o maior problema disso é quando você pensa em um problema. Você vai começar a resolver ele. Às vezes esse problema exige que você mande mensagem para alguém. No meio ali daquele processo de você estar resolvendo, você lembra da outra coisa. Você abandona esse problema e vai tentar resolver o outro. Então, nem o que você abandonou e nem o que você está indo atrás vai conseguir ser solucionado. Porque você praticamente dividiu o seu foco. Em vez de você ter focado em começar e terminar aquela atividade, você pegou aquele foco e foi resolver outra coisa. E geralmente um problema não está conectado com o outro. Agora, um problema está conectado com o outro. Para eu terminar de resolver esse, eu dependo de fazer uma ligação para uma outra pessoa. Tudo bem. Significa que a primeira tarefa vai ser concluída porque precisa dessa segunda outra tarefa. Mas se as coisas forem completamente diferentes e excludentes, eu aconselho você a não cair nessa. Porque a nossa mente, ela tenta nos ajudar. Mas resolver todos os problemas de uma única vez não vai resolver. Vai só dificultar a sua vida. Quinta dica. Atualmente, a nossa sociedade está muito viciada nas redes sociais e nas plataformas em geral. Então, a gente recebe notícias por ali, a gente tem entretenimento por ali, a gente vende por ali. Então, acaba que o nosso mundo muitas vezes está inserido no celular. Só que quando a gente fica consumindo muito esses conteúdos, seja entretenimento, enfim, todos esses que eu já citei, isso é ruim para nós. Por quê? Por conta da dopamina, Marcela? Não apenas por isso,
mas isso faz com que a nossa mente mantenha sempre acelerada. Então, se você vai pegar alguma coisa para você fazer, seja ler um livro, seja estudar alguma matéria que você precisa estudar, fazer uma atividade, alguma dessas coisas, o ideal é que você não fique no celular ou não tenha nem o celular por perto, porque ele é uma grande distração. E muitas vezes a gente está no meio de resolver aquilo, de estar estudando, quer tirar uma dúvida, ou vai no computador, ou vai no celular, e acaba escorregando em uma outra coisa, nas redes sociais, e cai em vídeos do Reels. Então, é muito importante você conscientemente puxar você para a sua realidade, de evitar mesmo ficar consumindo esses conteúdos, ou só reservar um horário ali para você consumir aquilo e pronto. É a melhor situação. Só que hoje em dia, se você reparar, você está conversando com uma pessoa, aquela pessoa pega o celular. E aí você tá num almoço, as pessoas estão no celular. E é o tempo todo isso. E se a gente não se policiar, isso vai tomando proporções maiores. E facilita e ajuda a gente continuar com essas abas abertas na cabeça e pensando em mil coisas. Porque o nosso pensamento continua acelerado. No total, eu separei para vocês 7 pontos. E esse sexto é falando justamente sobre você parar de conviver com pessoas que sugam a sua energia. O que quer dizer sugar a energia? São aquelas pessoas que sempre estão vendo o lado negativo das coisas, pessoas que não procuram evoluir, não procuram crescer. Quando você está nesse cenário ou de ansiedade e tudo mais, você não precisa de mais uma pessoa atrapalhando nesse processo. De mais uma pessoa que vai te dizer simplesmente que vai passar. E ela não te ajuda como. Ou simplesmente aquela pessoa que quer competir com você, né? Nossa, eu tô com dor nas costas. Nossa, é porque hoje eu tô com dor nas costas, na cabeça, no ombro. Não seja esse tipo de pessoa. E seja sempre ser uma facilitadora na vida da outra pessoa. Eu tô passando por isso. Por que você tá passando? Como que você pode ajudar essa pessoa, auxiliar ela? Seja uma impulsionadora. Se a pessoa estiver passando por um problema, muitas vezes a pessoa não está precisando de um conselho, mas sim de ser escutada. E é você ter essa sabedoria e essa empatia do outro lado, de perceber, bom, será que é só ouvir? Será que eu devo falar? Não, não é falar, muitas vezes é ouvir. E uma coisa é interligada à outra. A nossa mente, a nossa vida não precisa de pessoas que vão piorar esse processo. Na verdade, durante esse caminhar da vida, que nós sejamos essa pessoa preocupada em fazer o bem pelas outras pessoas, em evitar fofocas, falações ou sair desses ambientes em que as pessoas falam muito da vida das outras. É muito importante, muito interessante, porque quando nós estamos sempre preocupadas com a nossa atitude em sermos pessoas melhores, isso transborda nas outras. E lógico que a gente acaba nesse processo ficando um pouco mais autocrítica, observando mais a reação, a ação das outras pessoas, mas que nós estejamos sempre preocupados em sermos pessoas melhores e estar deixando de lado essas pessoas que não nos ajudam e que sempre estão deixando um ambiente mais pesado, digamos assim. E a última dica, e não menos importante, para você viver uma vida e ter a sua mente mais leve, é você ir dormir com a cabeça desacelerada. Como eu posso falar melhor? Parar de ir dormir com a cabeça acelerada. Acho que assim fica melhor. Por quê? Quando você cuida desse processo em mexer menos no celular mais próximo do horário de você dormir, em você tomar um chá, em você se preocupar em desacelerar, o seu sono é muito melhor e muito mais reparador. É a melhor coisa do mundo você deitar no travesseiro e pensar em outras coisas, como agradecer pelo dia que foi incrível, pela saúde, ou o dia foi difícil, mas eu consegui superar ele. Quando você dormir pensando nisso, em agradecer em coisas boas, o seu sono é leve, é outro. Agora, aquela pessoa que dorme preocupada, com a mente acelerada, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, ela não sai desse ambiente, ela não sai dessa ansiedade,
desse pensamento acelerado, dessa loucura, e isso reflete diretamente no sono dela. Então, é importante você se preocupar tanto na forma como você acorda em ter uma rotina matinal, até mesmo como que você vai dormir, se você está preparando o seu quarto para aquele cenário, para aquele momento, que é um momento precioso. É um momento que você vai descansar para enfrentar o outro dia. E assim, você ter essa clareza mental, você ter essa mente mais desacelerada, mais tranquila, exige muitas vezes que a gente tenha cuidado com cada etapa dessa. E não que você precise tomar todos esses cuidados de uma única vez, mas você poder escolher algum desses pontos, dessas dicas que eu dei aqui para você e já ir inserindo na sua vida. Porque eu tô aqui para compartilhar com você as coisas que eu aplico na minha vida e que tem facilitado. E se você já sabia algum desses pontos, comenta aqui nos comentários se é algo que você já faz, mas também se é algo que você vai incluir na sua vida. Eu fico muito feliz de alguma forma poder ajudar você a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, com a mente mais desacelerada e uma pessoa, lógico, mais produtiva. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!